Esse Papa é muito terrível. Não, mas eu não estou falando desse Papa. Eu estou falando desse Papa. Giuliano Della Rousa, ou posteriormente conhecido como Júlio II, o Papa Terrível. Um infame Papa que tem sua notoriedade perceptível até hoje. Desde as visitas que as velhinhas fazem até o Vaticano, até mesmo HQs como essa publicado pela editora Conrad no ano de 2024, do autor renomado Jodorowsky, desenhado pelo Theo, um italiano de artes belíssimas. Mas para você entender um pouco do contexto geral, eu vou usar outra HQ do Jodorowsky que fala um pouco do que aconteceu antes. Cronologicamente falando, a HQ O Papa Terrível passa após os acontecimentos de Os Borgias. A HQ que conta a ascensão da família Borgia, que se assemelha até mesmo à máfia, que até hoje a gente faz comparações do tipo, onde após a morte do Inocêncio VIII, o Rodrigo Borgia ascendeu ao trono papal, se tornando o Alexandre VI e fazendo os maiores absurdos, tendo até o seu fim fatídico, né? Não vou chegar a comentar detalhes do que aconteceu no final, mas ele teve o fim merecido aqui nessa HQ. Bom, Giuliano Della Rousa, como eu costumo falar, né, que eu não sei pronunciar, isso aqui parece que é espanhol, ele era um bispo, rival, antagonista ferrenho do Rodrigo Borgia, e na HQ o Borgia, ele envenenou o Papa Alexandre VI, ele vendo assim a morte. Após a morte do Alexandre VI, ocorreu a famosa corrida papal, onde os bispos sedentos por poder e também custeados pelos reis foram atrás do posto de representante de Deus na Terra. Dessa vez, devido às condições financeiras, o Papa Terrível, o que até então o Giuliano Della Rousa, não pôde concorrer, não tinha dinheiro para subornar o conclave, né? Dessa forma, o Pio XII, um velhinho que já estava lá pela hora da morte, teve que assumir esse posto de Papa por influência do Giuliano Della Rousa. Esse Papa ele foi conhecido porque durante o seu papado, que durou um mês, ele foi o raio de luz em meio às trevas. Foi um papado assim dito de paz e de prosperidade, mas durou apenas um mês. Esse Papa ele veio a morrer supostamente envenenamento, e na HQ é retratado como uma articulação do Giuliano para o Papa morrer e ele se tornar o rei, tendo assim toda a riqueza do Pio II, o Pio II. Após o Giuliano assumir como Papa, ele se tornou o Júlio II, um Papa conhecido por ser amante das artes. Ele que pagou, patrocinou aquela arte da Capela Sistina. Foi também Júlio II que idealizou a Basílica de São Pedro como a gente conhece hoje em dia, uma obra até certo ponto faraônica. Existiam estudos na época falando sobre a construção de um novo templo, mas foi o Júlio II que chegou à conclusão que ia fazer daquele jeito lá e contratou os artistas mais renomados da sua época para construir aquela basílica e também pintar, né, fazer aquelas obras de artes. Ele é muito conhecido até hoje por ser um amante das artes. Ele, por ser italiano, acabou por ter aquele nacionalismo à flor da pele. Então ele era um período histórico marcado por conflitos
E ele é um papa também conhecido por ir à frente de batalhas, um general. E nesse ponto é onde eu paro para refletir e fazer um alerta para vocês, que em O Papa Terrível, a ficção se mistura com a realidade. Então, ao ler essa obra, eu sugiro que você não leve ao pé da letra. Jodorowsky aqui se dá ao privilégio de ter várias licenças poéticas e criar versões dos acontecimentos. Nessa HQ, Giliano vai atrás de todos os seus inimigos e faz o uso do nome de Deus, se proclamando o próprio Deus vivo na Terra, forjando vários milagres, se dando o privilégio, se bem que isso é um privilégio, da sodomia. Então aqui você vai ver vários casos amorosos de Giliano e ver toda a corrupção que acontecia no Vaticano na época, né? A influência que o Papa tinha no mundo. Então é uma HQ que compila 4 volumes, ela é um volume integral, compila toda a história, e aos poucos você vai ver também que o próprio Maquiavel vai se tornando o narrador da história, contando os acontecimentos do que ia acontecendo. Um ponto importante que eu esqueci de falar é que o Maquiavel ele já estava presente na HQ O Borgia. Ele se servia também como um mentor para o filho do Rodrigo Borgia. E nessa história ele chegou a trair ele e aparentemente ele virou, sei lá, melhor amigo do Júlio II. Foi o que deu para entender. E o final é até um tanto surpreendente. Então, para você que gosta desses assuntos polêmicos, assuntos papais, eu recomendo bastante tanto o Borgia quanto o Papa Terrível. Ele, apesar de ser uma continuação direta dos acontecimentos de Os Borgias, publicado pelo Pipoca Nanquim, não necessita da leitura prévia dos Borgias. Obviamente a leitura fica mais completa quando você ler tudo. Então é isso. Você já leu o Papa Terrível? Pretende adquirir elas? Fala aqui pra mim nos comentários. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seguir a gente também lá nas redes sociais. E o link dessas HQs, essa não porque tá esgotada, mas o link do Papa Terrível tá aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Valeu!